Professor Duarte Nuno Vieira, eu estive a fazer um levantamento do seu currículo e percebi que acumula várias funções ao mesmo tempo. Entre o que estive a consultar, percebi que é Presidente do Instituto de Medicina Legal, é membro do Conselho Ético Nacional para as Ciências da Vida, é membro de vários organismos internacionais na área de ciências forenses, é Presidente do Conselho Europeu de Medicina Legal, é Presidente da Associação Internacional de Ciências Forenses, é perito médico do Alto Comissariado para os Direitos Humanos da ONU, é perito do Conselho Internacional de Reabilitação para Vítimas de Tortura, é professor da Universidade de Coimbra e professor convidado de outras universidades, entre outros cargos como membro de outros organismos. Como é que arranja tempo para tudo isto? Bom, com algum sacrifício, mas desde logo, para que, parecendo coisas muito distintas, não são. São todas coisas rigorosamente nas mesmas áreas. Eu, de facto, por circunstâncias do destino, e sem ter feito nada de especial para isso, de repente encontrei-me na situação de presidir simultaneamente a vários organismos internacionais. De facto, presido a Academia Internacional de Medicina Legal, que tem sede na Suíça, a Associação Internacional de Ciências Forenses, que tem sede nos Estados Unidos, a Associação Mundial de Médicos de Polícia, que tem sede em Hong Kong, e desde janeiro ao Conselho Europeu de Medicina Legal, que tem sede em Estrasburgo. E embora pareça como é que é possível acumular estas coisas ao mesmo tempo, a verdade é que são todas associações exatamente na mesma área, na área da medicina legal e das ciências forenses, embora depois com abrangências geográficas diferentes. A forma de conciliar isto tudo é possível hoje graças às novas tecnologias. Felizmente isso ajuda-nos imenso. Todas estas associações têm um secretariado com o qual eu falo diariamente por Skype ou por videoconferência, aproveitando também as diferenças horárias. Por exemplo, para Hong Kong falo de manhã quando chego ao meu serviço às 8, porque é fim da tarde lá, e falo com a secretária da associação. Para os Estados Unidos falo quando é fim da tarde cá e é princípio da manhã lá. Para a Suíça faço também a minha reunião semanal e com os outros membros da direção, aproveitando as novas tecnologias, tal como, por exemplo, fazemos isso também no âmbito, sei lá, do Instituto Nacional de Medicina Legal. A lei determina que o Conselho Diretivo tem que reunir semanalmente, e o Conselho Diretivo é composto não apenas por mim, mas também pelos diretores de Lisboa, Porto e Coimbra, das nossas delegações do Norte, Centro e Sul, e muitas vezes fazemos as reuniões também por videoconferência. Aliás, eu ausento-me frequentemente, faço todas estas funções, mas mesmo estando no estrangeiro, procuro participar nas reuniões sempre do Conselho Diretivo, porque àquela hora ligo-me por Skype ou ligo-me por videoconferência, se houver possibilidade, e participo na reunião e recebo os documentos previamente, e portanto dá para conciliar. Naturalmente também há que reconhecer como um sacrifício pessoal e familiar, porque naturalmente isto impede-me de fazer muitas outras coisas que gostaria. Tenho muitos fins de semana que estão totalmente sacrificados e sobretudo obriga-me a viajar imenso. Só nas últimas 6 semanas estive sucessivamente na Austrália, depois estive na Coreia do Sul, estive na Tailândia, estive na Turquia, estive na Tunísia, estive no Brasil e estive em Itália. E nas próximas semanas vou continuar no mesmo ritmo até agosto, de maneira que, de facto, tem algumas exigências e exige alguns sacrifícios pessoais e familiares. Comecemos então pelo seu trabalho no Instituto de Medicina Legal e atualmente como Presidente. O professor ainda realiza frequentemente autópsias ou é chamado para os casos mais devo dizer-lhe que neste momento a minha função enquanto Presidente do Instituto Nacional de Medicina Legal, e uma vez que sou também frequentemente chamado a participar em missões lá fora, a minha missão em termos de Instituto Nacional de Medicina Legal neste momento é mais tarefa de gestão. Mas eu não estou sozinho na direção. Como eu disse, a direção é composta por mim. O Instituto tem 3 delegações, Lisboa, Porto e Coimbra, que eram os antigos Institutos de Medicina Legal, e depois tem 31 gabinetes médico-legais dispersos pelo país. Portanto, no total, são 34 serviços a funcionar em simultâneo, que vão desde Bragança até Faro e Portimão. E, portanto, a minha função, há que reconhecer, no âmbito do Instituto Nacional, desde há uns anos a esta parte, é sobretudo uma função de gestão. Sem prejuízo, naturalmente, de eu procurar acompanhar os casos mais problemáticos e mais melindrosos, de dar a minha opinião, de fazer uma supervisão e de, pontualmente, quando é necessário, ter que intervir mesmo. Isso às vezes acontece, sobretudo no período de férias, onde estamos às vezes mais carenciados de peritos, e já me tem acontecido interromper as férias, até para ir fazer uma autópsia ou uma perícia no local onde estou a passar férias. Olha, lembro-me, por exemplo, em 2006, estava a passar férias no Algarve, quando houve aquele caso do Intermezzo, daquele iate com um cidadão, com os cidadãos franceses, em que o indivíduo foi encontrado morto dentro do iate. Eu, como estava ali perto de Portimão, onde a autópsia foi feita, e não tínhamos perito disponível, fui eu fazer a autópsia. Mas hoje a minha participação em termos periciais, em termos de discussão de perícias, ocorre mais no âmbito de missões internacionais das Nações Unidas, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, para casos mais problemáticos, alguns para casos com algum mediatismo internacional,
onde as pessoas, ainda agora acabei de receber há pouco um telefonema de França para intervir num caso que está a levantar muito a celeuma em França, que é uma discussão entre se é homicídio ou se é uma situação acidental, e portanto eu acabo por intervir mais pericialmente nesse tipo de situações do que propriamente dentro do país, mas felizmente dentro do país hoje temos uma equipe de profissionais altamente qualificados. Mas tenho pena, porque eu gostava verdadeiramente de poder continuar diariamente, gosto muito mais do trabalho pericial do que do trabalho burocrático, mas aquilo para que me pagam neste momento e as minhas funções são funções eminentemente de caráter burocrático e de gestão, e portanto tenho que corresponder. E entre esse trabalho pericial, já teve casos que fossem particularmente difíceis de lidar, portanto, em termos de condições físicas das vítimas? Sempre, como é óbvio, os casos médico-legais, como imaginam, refletem muitas vezes o que de pior há, podem refletir muitas vezes o que de pior há na sociedade. E, portanto, a pessoa vê muitas vezes casos que o vão marcar e que leva para casa e que não consegue esquecer e que recorda periodicamente. Mas eu acho que é bom que assim seja. Eu costumo dizer aos internos que entram para a medicina legal que se comecem a preocupar no dia em que saírem daqui, sem levarem às vezes consigo o que viram, e dormindo tranquilamente de noite e não acordando de vez em quando por causa de uma situação mais dramática que observaram. Porque quando isso começa a acontecer, ou se isso eventualmente acontecer, é mau sinal, porque o médico deve manter sempre a sua sensibilidade. Embora aqui muitas vezes parte das vítimas sejam vítimas mortais, há as famílias que estão por trás. E, portanto, para o médico é sempre fundamental manter o seu caráter humano e a sua sensibilidade. E, portanto, eu digo sempre aos internos que se preocupem quando começarem a perder essa sensibilidade e quando de vez em quando estiverem perante casos dramáticos e já não se emocionarem com eles, ou isso já não lhes tirar o sono, porque isso é que é preocupante. Que um caso ou outro nos tire o sono, que nos atormente, é fundamental que assim seja, porque assim não continuamos a ser médicos. Algum assim de destaque? Não, há vários que destaco, há coisas que para nós são dramáticas e naturalmente, como imagina, são particularmente dramáticas até quando envolvam situações de pessoas que nós conhecíamos, com quem tínhamos contacto. Há sempre casos que são dramáticos. A morte de uma criança é sempre algo dramático, o homicídio de uma criança é sempre algo dramático, tal como o homicídio de um adulto, mas homicídios particularmente violentos, como nós às vezes aqui vemos, são coisas que são impossíveis de esquecer, ou até mesmo alguns suicídios onde a pessoa vê o sofrimento profundo, que a pessoa passou, o quanto deveria estar de facto atormentada para chegar a cometer atos tão dolorosos para obter a morte, são coisas que nos marcam, mas não apenas com cadáveres. Há que pensar que aquilo que a medicina legal faz menos são autópsias. Eu sei que normalmente as pessoas associam sempre a medicina legal a autópsias, mas as autópsias são apenas 5% da nossa atividade. 50% do trabalho que se faz na medicina legal é trabalho com pessoas vivas, com vítimas de acidentes de viação, acidentes de trabalho, violações, outros tipos de agressões, portanto, exames de avaliação de dano corporal em direito penal, em direito civil, em direito de trabalho, em direito administrativo, e também aí vemos muitos casos que nos marcam. Vítimas de violências domésticas, crianças vítimas de abusos infantis, de abusos sexuais. Há também casos dramáticos que nos impressionam muito. Vítimas de acidentes de trabalho que ficaram com a vida totalmente destruída e que andam às vezes ali a tentar fazer valer os seus direitos, e depois este processo indemnizatório nem sempre decorre com a celeridade que todos nós gostaríamos que decorresse, ou uma vítima de acidente de viação que ficou tetraplégica, que ficou totalmente incapacitada, e onde às vezes o montante indemnizatório previsto de acordo com os mecanismos legais não corresponde por inteiro àquilo que são verdadeiramente as necessidades das pessoas. Portanto, há muita situação que nos marca e que nos marca profundamente em todas as áreas da medicina legal. Séries, por exemplo, como o CSI, vieram levantar algum romantismo relativamente à repara, as séries como o CSI trouxeram vantagens e trouxeram inconvenientes. As vantagens, desde logo, foi permitirem à população ter uma imagem da medicina legal diferente, que não era provavelmente aquela que as pessoas tinham. Passaram a ter uma perspectiva, penso eu, totalmente diferente da medicina legal e das ciências forenses. Passaram a ver que é uma coisa com muito de científico, com muito de tecnológico, que está sempre na vanguarda. Qualquer progresso, qualquer avanço que exista no campo da tecnologia científica, no campo do conhecimento científico, reflete-se de imediato nas ciências médico-legais e forenses. E, portanto, hoje as pessoas acompanham e veem que, de facto, aquilo não é só autópsias, não são só os indivíduos mal encarados que estão numa sala com um ambiente um bocado soturno, de volta de uns cadáveres, e veem, de facto, que há muito de laboratório, que há muito trabalho de investigação científica e que há muito de tecnologia, e, portanto, deu uma imagem, penso eu, totalmente diferente às pessoas, e o aliciante que esta área tem. Aliás, foi isso que me fez mudar de outra especialidade que eu estava a começar a frequentar para a medicina legal, foi de facto ter ficado cativado
por esta área. Agora, trouxe alguns inconvenientes, é que naquelas séries do CSI tudo é possível, há sempre equipamentos que fazem tudo e mais alguma coisa, chega-se 15 dias depois ao local do crime, ainda lá está o pelo e o cabelo e a mancha, e é possível ver algumas bases de dados fabulosas que nos dizem que aquilo que era uma fibra de um Fiat 600, feito em 1959, e há umas bases de dados sempre extraordinárias, as amostras nunca estão contaminadas. Na prática pericial as coisas não são verdadeiramente assim, raramente as amostras não estão contaminadas num local de crime, as amostras são suscetíveis de sofrerem alterações e adulterações com relativa facilidade, não há aparelhos que façam tudo e mais alguma coisa como nas séries do CSI, ou às vezes fico espantado porque vejo uma substância química, injeta-se a substância diretamente no aparelho e sai logo o nome do tóxico, não há nenhum aparelho que faça isso, qualquer produto que seja injetado num aparelho para ver se detecta a substância química tem que passar por diversas fases de extração, de purificação, etc., que às vezes demoram o seu tempo e só depois é que são processadas no equipamento, e o equipamento não dá os nomes, dá umas curvas e umas retas, etc., que depois têm que ser interpretadas pelo especialista para chegar à conclusão que substância é. Portanto, as coisas não são exatamente como no CSI e também não é como aquela rapidez do CSI, onde passado 1 ou 2 horas as pessoas já têm resultados. Como imagina, as coisas não podem ser feitas assim. Por exemplo, se eu tiver uma vítima com suspeita que morreu de intoxicação, mas não sabemos que tóxico é, há milhares de tóxicos a nível de todo o mundo. Se nós não sabemos que tóxico é, não podemos começar a procurar milhares de tóxicos ao mesmo tempo. Então há regras na prática forense que todos os laboratórios internacionais utilizam. Vamos começar por procurar nas amostras que temos os 4 tóxicos mais frequentes no país, depois se dá negativo passamos para os 4 seguintes, depois passamos para os outros seguintes, até porque isto no final sai caro. E portanto, se começamos a procurar tudo ao mesmo tempo, quem vai pagar estas perícias, no final estaríamos a gastar uma fortuna. É evidente, se nós demorarmos, por exemplo, 2, 3, 4 semanas a processar o primeiro grupo de 4 tóxicos, só depois é que passamos para o segundo, ainda pode não dar nada, temos que passar para o terceiro, e de repente estamos em 3 ou 4 meses, sem que o trabalho nunca tenha parado, mas que para as pessoas pode levantar uma perplexidade tremenda, porque as pessoas estão habituadas a ver na televisão que se chega, injeta a substância e aquilo sai logo o que é. As coisas na prática não são exatamente assim. E atualmente é perito consultor do Alto Comissariado para os Direitos Humanos da ONU. Quais são exatamente as suas funções? Olha, as minhas funções é intervir em situações onde há potencialmente uma violação de direitos humanos, portanto sempre que o Alto Comissariado é chamado a intervir. Devo dizer que o que faço mais, embora já tenha participado noutros tipos de missões, mas aquilo em que participo mais intensamente é no âmbito das missões do Relator Especial das Nações Unidas contra a Tortura. O Relator Especial das Nações Unidas contra a Tortura é uma figura, normalmente um professor de Direito, que é nomeado por mandatos de 3 anos e que faz visitas de inspeção a países de todo o mundo, desde países subdesenvolvidos, a países medianamente desenvolvidos, a países de primeiro mundo. Tem feito visitas desde a Nigéria até ao Cazaquistão, desde a Papua Nova Guiné ao Paraguai, desde a Moldávia, enfim, por todos os continentes, por todos os países. Eu normalmente acompanho essas visitas como perito forense. Qual é que é a minha missão? Avaliar detidos, avaliar pessoas, mesmo na ausência de queixas, para ver se terão sido submetidas ou não à tortura, avaliar os sinais físicos e psíquicos que elas apresentam, documentar esses sinais, preparar relatórios para depois, se for necessário, serem presentes para haver indemnização das vítimas e penalização, sanção penal aos culpados. E, portanto, são essas as minhas funções. Ainda agora, como lhe disse, a semana passada estive na Tunísia, é mais uma destas missões do Relator Especial contra a Tortura, mas já estive com ele um pouco por todo o mundo, como disse, já dei alguns exemplos, estive com ele na Papua Nova Guiné, no Cazaquistão, na Moldávia, na Indonésia, na Nigéria, na Guiné Equatorial, no Paraguai, no Uruguai, enfim, tem sido nos sítios mais variados. É um trabalho muito desgastante, porque são semanas muito intensas de trabalho, às vezes estas missões são realmente muito exigentes e às vezes com um risco significativo, porque às vezes são em países onde há alguns problemas em termos a próxima, provavelmente será no Iraque, por exemplo, mas é também algo de muito gratificante. Deixe-me dizer que esse trabalho é todo feito em regime de voluntariado, portanto, tanto o Relator Especial das Nações Unidas como os membros das equipes que os acompanham, todo este trabalho no âmbito do Alto Comissariado dos Direitos Humanos, a não ser para os membros efetivos que lá trabalham a tempo completo, mas todos os outros vamos em termos de voluntariado. Naturalmente que recebemos um montante diário, mas é um montante diário para pagar as dormidas, para pagar a alimentação, etc. Apenas as despesas correntes. O transporte é também pago, depois há um per diem, em função do nível de vida do país onde a equipe se encontra, mas é desse per diem que cada um paga a sua dormida, o seu almoço, o seu pequeno almoço, o seu jantar, etc. Mas o resto do trabalho é feito todo em regime de voluntariado. E acho muito bem que assim seja, porque acho que isso dá uma independência à equipe que é absolutamente fundamental e dá uma independência em termos de relatórios que são presentes.
Eu trabalho não apenas no Alto Comissariado dos Direitos Humanos, mas trabalho também como consultor forense do Comitê Internacional de Reabilitação de Vítimas da Tortura. É outra coisa na mesma área, direitos humanos. A natureza do aliás, cheguei ao Comitê Internacional de Reabilitação de Vítimas da Tortura precisamente por já exercer funções no Alto Comissariado dos Direitos Humanos há vários anos e as pessoas terem gostado do meu trabalho e o Comitê Internacional, que está sediado na Dinamarca, se ter apercebido e me ter convidado para integrar o seu elenco de peritos. E aí o que é que faço mais? Aí a minha intervenção é mais fazer contraperícias, ou às vezes até perícias, em casos onde houve violação, onde houve queixas de tortura, em países de todo o mundo. Olha, o último caso, o caso que recentemente estou a acompanhar, passou-se no Egito, um indivíduo onde as famílias se queixam, um jovem que terá sido morto violentamente pela polícia, e portanto o meu papel foi pegar nas perícias que tinham sido feitas no Egito e que se consideram que não seriam as melhores, dar uma contra-opinião, uma contra-perícia, dar a minha opinião e agora, se necessário, ir defender o meu ponto de vista em tribunal em representação do Comitê Internacional de Reabilitação de Vítimas da Tortura. É evidente que isto às vezes não gera muitos amigos e, sobretudo, às vezes obriga-me a contradizer colegas da minha própria área daquele país, que nunca gostam quando aparece um perito internacional a contradizê-los, mas o que interessa é que a verdade prevaleça e, portanto, isso é o fundamental. É ainda consultor também da Amnistia Internacional? Já tenho trabalhado para a Amnistia Internacional algumas vezes, sempre no âmbito dos direitos humanos. É a minha área de trabalho preferencial como perito, é intervir, de facto, em situações de violação de direitos humanos. Nas missões que faz para a ONU, nos vários países, quando vão, têm que ter uma autorização do país? Ou... Sim, as missões do relator especial, todos os países que são obrigados, aí, sobretudo os que subscreveram as convenções internacionais contra a tortura e dos direitos humanos, devem deixar-se visitar pelo relator especial contra a tortura. Infelizmente, nem sempre acontece e há países onde o relator até hoje ainda não conseguiu entrar. De qualquer forma, é sempre preciso uma autorização prévia do governo e a concordância para se entrar. E, lamentavelmente, até hoje, embora o pedido esteja formulado e seja reformulado periodicamente há mais de 10 anos, não se consegue entrar em Cuba, não se conseguiu também ainda a autorização para entrar na Rússia, não se conseguiu ainda a autorização, por exemplo, a visitar Guantánamo, tutelado pelos Estados Unidos. Portanto, nem sempre os países também que surgem como paladinos dos direitos humanos acabam por ser exemplo, infelizmente, neste domínio, mas visitam-se muitos países, como digo, e o mandato do relator especial, de facto, faz com a autorização do país para entrar, mas depois toda a visita se processa com total confidencialidade, o país não é avisado quais são as prisões que vão ser visitadas e não são só visitadas prisões, esquadras de polícia, prisões militares, prisões de menores, prisões de adultos, todos os sítios de detenção podem ser visitados pelo relator especial. E tem também contactos com organizações não governamentais, com vítimas que, entretanto, com famílias, etc. Tudo isso faz parte da missão. Quais são, assim, as situações mais dramáticas que já vi situações muito dramáticas, aliás, não são segredo, porque os relatórios feitos de cada missão estão disponíveis e são públicos e estão no site do Alto Comissariado dos Direitos Humanos das Nações Unidas, na zona relativa ao relator especial contra a tortura. Mas já vimos situações de países com vivências muito dramáticas em termos de tortura e de outros tratamentos ou punições cruéis, desumanos e degradantes, porque não está só em causa a tortura, e esta definição de tortura é uma definição de tortura muito de acordo com a Convenção contra a Tortura, portanto tem umas nuances muito próprias. Mas o mandato do relator especial é tortura e é também tratamentos ou punições cruéis, desumanos e degradantes. O que é que isto significa? Que as próprias condições em que um detido se encontra na prisão podem elas próprias constituir um tratamento ou uma punição cruel, desumana e degradante. O indivíduo está numa prisão, onde está sempre num local desconso, não tem acesso à luz exterior, à luz natural, não tem acesso à casa de banho, não tem acesso à água, não tem acesso a uma alimentação adequada, não tem acesso a acompanhamento médico, por exemplo. Tudo isso pode ser um tratamento cruel, desumano e degradante, tal como pode não ser tortura, mas se o preço foi batido, se foi agredido, se foi amarrado porque se portou mal e amarrado violentamente, ou se foi obrigado a estar em posições forçadas numa cela de isolamento durante mais do que os tempos legalmente autorizados, são formas de punição cruel, desumana e degradante. E, portanto, tudo isso é investigado e tudo isso deve ser rigorosamente punido de acordo com as convenções internacionais. E, portanto, é isso que se faz. Temos visto casos dramáticos, temos estado em países, lamentavelmente. Devo dizer que situações de tortura e de tratamentos ou punições cruéis, desumanos e degradantes se observam em todos os países do mundo. Não há ninguém, é transversal, não há ninguém que possa dizer que é totalmente imune a estas coisas. Porquê? Porque as prisões, a justiça, etc., é aplicada por seres humanos. E embora um país possa ser respeitador, há sempre um ou outro que falha. O fundamental é que quando há uma falha, que haja mecanismos que permitam à vítima queixar-se
e que a situação seja investigada e que o Governo puna severamente quem cometeu esses atos e proceda à reparação da vítima, até porque ninguém pode ser condenado com confissões ou coisas do género feitas sob tortura, como é óbvio. Agora, portanto, ninguém é imune à tortura e seguramente que isso acontece em todos os países, como acontecerá um caso ou outro em Portugal. O que preciso é que haja investigação e que seja punido. Agora, há países, lamentavelmente, onde isso é uma prática sistemática e, naturalmente, que quanto menos democrático é o país, quanto mais problemático é o país, maior a tendência, obviamente, para ter estas violações de direitos humanos e maior a tendência também para estas violações de direitos humanos serem mais primárias, mais duras, com coisas mais marcantes. Aliás, quanto mais desenvolvido é o país, também mais os métodos de tortura tendem a ser sofisticados, elaborados e a deixarem o mínimo possível de sinais físicos visíveis, o que também não deixa de ser particularmente condenável. São os dois extremos, os extremos tocam-se sempre. Mas dizia-lhe que já tinha estado em países dramáticos, um dos países, por exemplo, que foi particularmente dramático foi a Guiné Equatorial, onde a tortura era uma prática muito sistemática, ou a Nigéria, por exemplo, onde isso também acontecia, mas em todos os continentes já tivemos em países onde encontramos situações que me marcaram muito e que considero particularmente dramáticas. Aliás, devo-me dizer que a participação nestas missões acaba por se refletir um bocadinho na nossa maneira de ser e de estar, porque muda-nos como pessoas, porque eu hoje não consigo estar numa festa sem de repente pensar que naquele momento estarão seguramente milhares de pessoas por todo o mundo numa situação de sofrimento terrível face às condições em que se encontram detidas e aos tratamentos de que estão a ser vítimas. E digo-lhe que a violência humana é qualquer coisa que às vezes a gente não consegue imaginar como é que as pessoas conseguem pensar em tal tipo de comportamentos e conseguem praticar tais atos, porque há coisas absolutamente aberrantes. O que é que ainda lhe falta fazer nesta área? O que é que está no seu horizonte? Não sei, ainda há muito para fazer, seguramente eu gostaria muito de continuar a trabalhar, se continuar a ser solicitado e enquanto tiver força e capacidade para isso, gostaria muito de continuar a trabalhar nesta área. Aliás, devo dizer que se pudesse, nesta área ligada aos direitos humanos, devo aliás dizer que se pudesse, eu trabalharia a 100% nesta área, mas é um trabalho que é sempre feito em regime de voluntariado e, portanto, não dá para a pessoa viver dele, não tenho também recursos económicos que me permitam viver sem ter um trabalho remunerado e, portanto, não me dá para trabalhar a 100% nesta área, mas se pudesse era uma área que abraçaria por completo a 100%. Aliás, eu mais dia menos dia terei que deixar a presidência do Instituto, porque acho que é bom que haja renovação. Eu acho muito mal que as pessoas se perpetuem nos lugares e acho que todos estes lugares deviam ter e devem ter um limite de mandatos. Acho que já estou a atingir o tempo suficiente à frente do Instituto Nacional, mas tenho o meu lugar depois como chefe de serviço, como professor catedrático da Universidade, que retomarei e tenho muita coisa para fazer e também preciso de mais tempo para conseguir escrever, porque a minha grande dificuldade neste momento é conseguir escrever, nomeadamente até artigos científicos, porque como ando sempre a saltitar de um lado para o outro, é muito difícil encontrar a serenidade e a tranquilidade necessária para escrever muitas destas coisas. Professor Duarte, muito obrigada pela conversa. Muito obrigado, foi um gosto. Muito obrigado. Muito obrigado.